Kim Rafael, essa eu vou com você já de início. Sabe quem assume a presidência do Supremo Tribunal Federal? Sim, na senhor. quinta-feira, dia 28? Barroso. É? Uhum. Esse que pediu vistos aí, né? Destaque da questão do aborto. Ó, vamos lá. Ó, o Barroso assume a presidência do Supremo Tribunal Federal. Ele foi eleito para o cargo, um mandato é de 2 anos. E quem assume a vice-presidência é o ministro Edson Fachin. Vou falar aqui para vocês, entre aspas, o que disse Barroso sobre a gestão dele à frente do Supremo Tribunal Federal. Minha gestão terá 3 eixos: conteúdo, comunicação e relacionamento. Isso significa melhorar a qualidade do serviço prestado pelo judiciário, com aumento da eficiência, ser melhor entendido pela sociedade e manter relacionamento com todos os segmentos da sociedade para ouvir os anseios e necessidades, fecho aspas, para o ministro Barroso, que tem 65 anos. Ele está sucedendo a ministra Rosa Weber, que está no posto desde setembro de 2022 e vai se aposentar compulsoriamente. A sucessão no comando do Supremo segue uma ordem de antiguidade. O Barroso se tornou ministro do STF em 2013 e ele foi indicado pela presidente, à época, Dilma Rousseff. Certo? Ó, o Barroso, ele tem 17 pedidos de impeachment contra ele, protocolados. E aí ele, de vez em quando, está metido em um ou outro rolo. Frases que são atribuídas, que ele falou por aí, sempre trazem bastante desconforto para a corte, certo? Aí ele tem uma situação dele dizer que derrubou, né, que eles conseguiram derrotar o bolsonarismo. Essa é uma das últimas. Kim Rafael, você tem 1 minuto para falar do novo presidente do STF que assume na quinta-feira, dia 28. Lembrando que são os 2 Luizes, né? Que vão assumir. O Luiz Roberto Barroso, presidente, e o Luiz com Z, Edson Fachin, que vai ser o vice-presidente. Nós já até entendemos um pouco como iria, né, ser gerido aí o Supremo Tribunal Federal, porque o Luiz Roberto Barroso foi do TSE o presidente, e aí a gente viu muita comunicação entre o TSE com o Legislativo, meio que impondo algumas questões, né? Inclusive naquela relação, aquele processo lá do voto auditável, que ele teve bastante interferência. Nós vamos ver, né, o Supremo Tribunal Federal mais ainda violando, né, os seus poderes típicos aí que tem como vem acontecendo, né? Porque o Legislativo hoje não está legislando e tem algumas pautas no STF que estão querendo comer barriga aí, não passando pelos representantes do povo. Lembrando que o STF não é representante do povo. Quem é realmente representante do povo é o Congresso Nacional. E o Barroso ele demonstrou isso no TSE, interferindo em muitas pautas, né, no Congresso. Né? Em reuniãozinha, talvez realmente a comunicação dele vai ser supimpa, né? Porque ele já demonstrou isso no TSE, naquele momento do voto auditável. Tivemos também algumas interferências, não só do TSE, mas também do Supremo Tribunal Federal. Então, o que vai mudar? Talvez a pauta, né? Quem vai realmente colocar em pauta é realmente o que o Luiz Roberto Barroso vai querer, e aí tem uma prerrogativa do presidente do STF. Daniel Matos, Supremo Tribunal Federal sob nova direção a partir de quinta-feira. O Paulo Caetano, o Barroso que é polêmico, né? Também tem a frase do perdeu mané. E no segundo turno, né? Toda sexta no Twitter ele coloca dicas da semana, né? E na véspera do segundo turno ele colocou que a dica da semana era a música Já Vai Tarde. Então a politicagem vai continuar. Ele que tem 2 pautas importantes ali que vão cair na mão dele, que é o aborto e as drogas. Mas a nossa esperança ainda continua 0, visto que a politicagem, visto que o STF vai continuar querendo aparecer mais do que o Senado, a Câmara dos Deputados Federais. Mas não tem o que fazer, é o Barroso que vai presidir aí por esse tempo e a gente espera que ele seja sensato. É difícil, mas a gente espera isso. Pamela Bussolini, Luiz Roberto Barroso, presidente do STF. Eu estava aqui pensando no nosso programa, né? Que situação, o hospital psiquiátrico fechado, o hospital da criança fechado e o Barroso assumindo o STF. Que beleza, né? Começar segunda-feira assim, misericórdia. Vamos orar pelo Brasil, vamos orar por Maringá, porque o que nos aguarda não é fácil.
depois a gente não sabe por que a chapa tá esquentando, né? E falando nessa questão do aborto, até que vai cair muito na mão aí do Barroso, o voto da Rosa Weber falando que a maternidade não pode ser coercitiva, né, uma escolha, abre um precedente, e eles vivem abrindo precedentes, né? Por isso que eu tô falando na esteira do Barroso. Abrindo precedentes perigosíssimos, porque uma vez que a maternidade não pode ser coercitiva obrigatória, e a paternidade vai ser? Olha só os precedentes que vão se abrindo. A gente, como advogado, a gente tem que falar, porque isso já está sendo conversado, né? Se a mãe tem que escolher, então o pai também vai ter que ser ouvido até os 3 meses. Logo vão questionar isso. Então, assim, infelizmente, é uma safra que a gente tem no STF, que eu canso de dizer aqui, que só com, sei lá, muita oração e intercessão divina, porque o negócio tá feio. Fernando Tupan. Paulo Caetano, a discussão é boa, que quando o Barroso, o Roberto Barroso assumiu, a minha advogada falava, não, ele é um grande jurista, teceu elogios, e que a gente viu foi um militante no tribunal, assim, decepcionando quem achava que poderia ser diferente já quando ele assumiu. Mas, Paulo Caetano, se tem culpa do ativismo político do STF, quem tem culpa é o Rodrigo Barroso e o Arthur Lira, que estão deixando fazerem o que dá na telha desse pessoal lá em Brasília. Então, eu vou te falar uma coisa, se o Congresso Nacional não age, para que Congresso Nacional, Paulo Caetano? Se a lei que o Congresso Nacional faz, nós precisamos de deputado para quê? Precisamos de senador para quê? Se o Supremo está decidindo tudo. Nós não precisamos de ninguém. Vamos acabar com a Câmara de Vereadores, vamos acabar com a Câmara Federal, vamos acabar com o Senado, porque para quê? Não agem, não fazem nada para se imporem como legisladores. E quem tem que legislar é o Senado, é a Câmara Federal, é a Câmara de Vereadores. Eles precisam e são realmente os representantes do povo que a Pâmela tanto fala e que o Kim fala. Paulo Caetano. Angelo Rigon. Bem, do Barroso, como os outros, né, ele sozinho, ele fala muito, né? De vez em quando dá umas escorregadas, e eu continuo achando que juiz-ministro não tem que falar fora dos autos. Mas ele é um ser humano, como eu digo, nem bula de remédio é isento, é imparcial. Ele tem as ideias dele, acho de bom humor ele publicar nas redes sociais as dicas de livros, poesias e músicas, isso mostra que ele é bem-humorado. E mais ainda, ele é didático. Ele gravou recentemente, ele falou durante uma sessão para os incultos, né, das pessoas incultas que não sabem o que é comunismo. Aí ele explicou certinho, então ele é um cara didático. Eu imagino que a gestão dele, se ele segurar a língua, vai ser uma gestão didática. As pessoas vão aprender por que existe justiça, por que existe o STF, STJ. Eu acho que vai ser uma coisa mais explicada. O povo vai ter acesso ao funcionamento, ou pelo menos em tese, como funciona ou deveria funcionar, o sistema judiciário brasileiro. Acredito nele, acho que pode fazer sim uma boa gestão. Neto? Paulo, alguns colegas não confiam na Constituição e não a seguem, né? Porque a Constituição brasileira estabelece que o Poder Judiciário seja independente e deve exercer suas funções de forma imparcial e autônoma em relação aos demais poderes. Mas o que eu queria dizer sobre isso, Paulo, é que nos preocupa o seguinte, né? Um presidente do STF envolvido em tantas situações, em tantas divergências envolvendo outros poderes, em tantas opiniões polêmicas, quando se fala da justiça brasileira, né? Eu acredito que todo cidadão tem direito de expressar as suas opiniões, mas quando se coloca à frente de um poder tão importante como o Supremo Tribunal Federal, que é a casta mais alta da nossa justiça, a gente tem que sempre estar atento a essas situações. Essa nova gestão nós esperamos que aconteça de forma tranquila, pacífica e apolítica, né? Que as decisões parem de ser tomadas de forma política e também que o Luiz Roberto Barroso coloque fim a algumas situações na qual
atual presidente não consegue colocar, que são as decisões políticas e também as decisões que ultrapassam a linha dos poderes, né? As decisões que devem ser tomadas pelo legislativo e estão sendo tomadas pelo judiciário.